Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui a nossa apresentação sobre transformações lineares de matrizes. Então hoje eu gostaria de falar sobre alguns exercícios para vocês estudarem direitinho. Então aqui a gente faz alguns comentários e vocês leem o texto depois com bastante cuidado. Então, primeiro exercício. Vamos supor que a gente tem uma transformação linear T de R3 em R3, de tal forma que T de x, y, z seja x mais y, y mais z mais x. Aí mostre que T é linear e determine seu núcleo e imagem. Então é um exercício bem básico mesmo, né? Então inicialmente a gente mostra que T é linear. Como é que a gente mostra que T é linear? Você pega dois vetores genéricos, V e W genéricos do R3, aí você calcula T de V mais W, então está aqui o T de V mais W calculado, aí a resposta tem que ser T de V mais T de W, foi o que deu aqui, T de V mais T de W. Aí depois você calcula o T de KV, calculou o T de KV, aí a resposta tem que ser KT de V, que foi o que deu aqui. Então isso aqui mostra que T é linear. Aí a gente quer calcular o núcleo e a imagem. Então, núcleo e a imagem. O núcleo é só você igualar o T a zero. Você faz T de x, y, z igual a 0, 0, 0. Você iguala um T de V igual ao vetor nulo. Então iguala T a zero. Aí desenvolve isso aí. Desenvolve. Aí cai num sistema. Cai num sistema linear homogêneo. Aí você resolve esse sistema. Resolve esse sistema do jeito que você quiser. Então aqui a gente observou que o determinante dele dá 1. Então como dá diferente de 0 do determinante, então isso quer dizer que ele só tem a solução 0, 0, 0. Tá? Então a gente resolveu o sistema aqui desse jeito. Calculou o determinante, viu que não era 0, aí ele só tem a solução 0, 0, 0. Portanto o núcleo é 0, 0, 0. Então, se o núcleo é o 0, 0, 0, então quanto é que é a dimensão dele? A dimensão dele vai ser 0. A dimensão do núcleo é 0. Aí, como a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem sempre dá a dimensão do domínio, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio, ou seja, 0 mais a dimensão da imagem tem que ser igual a 3, então a dimensão da imagem tem que ser 3. Se a dimensão da imagem é 3 e ela está contida no R3, que o R3 tem dimensão 3, então a dimensão da imagem, sendo igual a 3 também, então ela tem que ser igual a todo o R3, porque eles têm a mesma dimensão. A dimensão de R3 é 3 e a dimensão da imagem é 3, então eles têm que ser iguais. Como esse está dentro desse e eles têm a mesma dimensão, a mesma dimensão é algo como se tivesse assim, como se tivesse o mesmo tamanho. É algo parecido com isso. Então, como este está dentro desse, ou seja, está contido, e eles têm a mesma dimensão, então eles obrigatoriamente têm que ser iguais. Então a imagem de T é igual a R3. Então a gente mostrou que T é linear, calculou o núcleo é o 0, 0, 0, e calculou a imagem é o R3. Esse tipo de função aqui é o que a gente chama de sobrejetura. Quando a imagem coincide com o contradomínio, então é a função sobrejetura. E quando o núcleo é igual ao zero, o vetor nulo, então a função é injetora. Então essa função T aqui ela é injetora e é sobrejetora. Como ela é as duas coisas, injetora e sobrejetora, então a gente diz que ela é bijetora. Diz também que ela é chamada de isomorfismo. Então essa função T aí a gente mostrou que ela é um isomorfismo, certo? Então, isso é o que significa isomorfismo. Linear, injetor e sobrejetor. Então, resumidamente, a gente chama de isomorfismo. Aqui tem outro jeito de calcular a imagem, de outra maneira. E agora vamos ao exercício 2. Se V1, V2, Vn é a base de V, então mostre que T de V1, T de V2, T de Vn é uma ele gera a imagem de T.
Bem, para isso, é só você calcular o T de V, onde V é um vetor genérico. Calcula o T de V, isso que se escreve como combinação de A1, T de V1 mais T de V2 mais AN T de Vn, porque você aplica o T aqui. Então isso mostra que esse conjunto aqui gera a imagem. É só isso. Apesar de muito rápido, mas você tem que ler isso com cuidado para ver se realmente entendeu. Mas aqui tá tudo. Você pega um V qualquer, escreve como combinação linear de V1, Vn, aí aplica T, aí conclui. Pronto, acabou-se. Aparentemente tudo muito fácil, muito rápido, mas não é bem assim não, hein? Tem que olhar isso aqui com mais cuidado. Exercício 3. Seja V um espaço vetorial e beta V1, Vn uma base de V. T de V em V linear, tal que T de V1 igual a V2, T de V2 igual a V3, T de Vn menos 1 igual a Vn e T de Vn igual a 0. Determina a matriz dessa transformação linear. Bem, esse aqui é só você observar aqui. Já que T de V1 é igual a V2, então isso é a mesma coisa. Dizer que T de V1 é igual a V2 é o mesmo que dizer que T de V1 se escreve desse jeito aqui. É 0V1 mais 1V2, mais 0V3, 0V4, 0Vn. Então isso aqui é a mesma coisa que dizer que T de V1 igual a V2. Aí depois, dizer que T de V2 igual a V3, T de V2 igual a V3, é o mesmo que dizer que T de V2 é igual a 0V1 mais 0V2 mais 1V3 mais 0V4 mais 0Vn. Dizer que T de Vn é igual a 0 é a mesma coisa que dizer que T de Vn é igual a 0V1, 0V2, 0V3, 0V4, 0Vn. Aí pronto, aí com isso aqui, é só você pegar essas colunas aqui e colocar como sendo as linhas da matriz. Então a primeira linha seria 0, 0, 0, 0. A segunda linha seria 1, 0, 0, 0, 0. A terceira linha, não é coluna, é linha no caso. A terceira linha, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Aí pronto. Aí você vai formando a matriz cujas linhas são essas. Então essas aqui são as linhas da matriz. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, a última linha. Aí pronto. Aí dá essa matriz aqui. Então tá aí a matriz de T. Então é bem direto, né? Quer dizer, é tudo muito rápido, né? Então é só pegar essas linhas aqui e montar essa matriz. E pronto, resolvido totalmente o exercício 3. Exercício 4. Determina a inversa de T de R4 em R4, definida desse jeito, definida por essas expressões aqui. Aí a gente dá uma dica. A gente dá uma dica que é a seguinte. Toda matriz desse jeito, toda matriz que tiver esse formato, então esse tipo de matriz tem esse tipo de inversa. Então a gente diz aqui, a gente dá uma dica de qual é a inversa dessa matriz. Então qual é a inversa dessa matriz? É essa que está aqui. Para que é isso? Isso é para ajudar você a calcular a inversa de T. Então é só você aplicar isso. Então olha só como é que é o procedimento. Você, a partir daqui, você só olhando para cá, você escreve quem é a matriz de T. A matriz de T é 1, 2, 3, 4, menos 2, 1, 1, menos 2, 1, 4, menos 3, menos 3, menos 4, 1, 2, menos 4, 3, menos 2, 1. Ou seja, é algo desse jeito aqui. É algo desse formato aqui, onde A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, D igual a 4. Então, a matriz de T é uma matriz desse formato. Então, qual é a sua inversa? A sua inversa vai ser esse aqui. Lembrando que o A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, D igual a 4. Então, é só colocar aqui que tem inversa. Então, é isso que está feito aqui na próxima tela. A matriz de T é isso aqui. Aí, eu calculei a inversa, olhando para aquela formulazinha. Aí, se eu tenho a inversa,
Aí agora eu posso escrever a transformação linear a partir daqui. Então, qual é a função que dá, a expressão que dá a função inversa? Então, t menos 1 de x, y, zt vai ser 1 sobre 30x menos 1 sobre 15y menos 1 décimo de z menos 2 sobre 15 menos 2 sobre 15t, etc. É o que está aqui. Pronto, então, o t menos 1 é isso aqui. Então, veja que também foi bem rápido, né? Agora, você não deve cometer o equívoco de pensar que só porque essas questões estão sendo rápidas, elas são assim, elas são fáceis demais, não, porque não são fáceis demais. Tudo bem, você pode até achar que elas são fáceis, que elas são simples, mas não é assim também, não é assim também de forma exagerada, não, tá? Quer dizer, elas não são tão fáceis, não. Elas podem parecer fáceis depois de você ver pronta, depois de você ver resolvida, né? Agora, para você resolver, você deve perder um certo tempo até chegar aí, tá certo? Exercício 5. Seja T de R3 dada por isso aqui, T de XYZ igual a MXYZ, onde M é igual a essa matriz aqui, verifique se T é um isomorfismo e calcule T inversa. Então aqui é aquele procedimento que é semelhante ao que a gente fez no exercício 1. Então, essa matriz aqui, ela tem determinante igual a 8. Então, se ela tem determinante igual a 8, então ela tem inversa. Então, se ela tem inversa, ela é o que a gente chama de um isomorfismo. Então, a conclusão é essa. Aí a gente calcula a inversa dela, usando qualquer método. Existem vários métodos para calcular a inversa. Geralmente não é uma coisa muito boa de se fazer. Calcular a inversa é uma coisa trabalhosa. Mas se você usar qualquer método conhecido, certamente vocês já estudaram antes algum método de calcular a inversa de matriz. Inclusive na nossa revisão inicial da primeira semana, a gente falou nisso. Então, apesar de ser uma coisa trabalhosa, você consegue calcular a inversa da matriz, né? Ou então use um programa de computador, use o Máxima, use qualquer coisa. Então você faça qualquer coisa que você chega em algum momento, né? Em algum momento você chega nessa inversa aqui. Aí se você tem essa matriz inversa, aí é só você escrever na forma de função, né? Então essa matriz aqui é 1 meio de x menos 3 meio de z. É o que está aqui, né? 1 meio de x menos 3 meio de z. Aí depois, a segunda coordenada. A segunda coordenada é menos 5 oitavos de x mais 1 quarto de y mais 9 oitavos de z. Pronto, está aqui. Aí depois a terceira coordenada, z. Pronto. Então está aí calculada a inversa. Aí agora vamos concluir o exercício dizendo o seguinte. Se fosse m igual a 2, 0, 3, 5, 4, 3, 7, 4, 6, aí você calcular o determinante dessa matriz, o determinante dá zero. Então o que é que significa isso? Quando o determinante dá zero, então a matriz não tem inversa. Tá certo? Isso é uma teoria geral, né? Isso é uma teoria geral. Toda vez que o determinante de uma matriz dá zero, toda vez que o determinante der igual a zero, então a matriz não tem inversa. Então pronto, aí conclui. Aí pronto, isso resolve o exercício todo. Aí aqui a gente tem algumas observações sobre o cálculo de inversa. Aqui a gente não calculou a inversa, a gente simplesmente mostrou a cara dela, né? Mostrou a inversa aqui de qualquer jeito, né? Mostrou a inversa dizendo que calculou de alguma maneira, mas a gente não disse como calculou. Aí aqui na frente a gente colocou uma observação dizendo como é que a gente pode calcular, quer dizer, como é que é uma das maneiras que a gente pode calcular. Então, essa observação aqui se refere ao cálculo da matriz inversa. Veja que é um pouco longa, ela usa 3 telas, né? Está aqui uma tela, 2 e 3. 3 telas para calcular a inversa. Então é uma coisa trabalhosa. Exercício 6. Seja ST de R3 em R3 definidas por. Aí a gente dá aqui quanto é que é o S de XYZ.
a gente dá quanto é que é o T de XYZ. Aí o que é que pede? Pede as compostas, né? Pede a composta S com T e T com S e pergunta quais são as matrizes. Bem, isso aqui é só você pegar as matrizes de cada uma. Por exemplo, você olha para essa expressão de S aqui, ó. Você olha para essa expressão de S, aí escreve imediatamente a matriz dela. É só olhar para cá. Olha aqui, 3x, aí está aqui 3. Aí depois 2y, está aqui 2. E está aqui 4x menos z, está aqui 4 menos 1. Pronto. Você olha para cá e escreve essa matriz. Aí depois você olha para cá, 0, 0, 1, 1, 1, 0 e 2, 0 menos 1. Aqui, 2, 0 menos 1. Aí escreve essa matriz aqui. Então é só olhar para cá e escrever imediatamente essa matriz. Então, se você tem a matriz de S e a matriz de T, e você quer a matriz das compostas, S com T e T com S, então é só você multiplicar as matrizes. Isso é uma regra geral, isso vale em qualquer caso. Então, se você tem a matriz de S e tem a matriz de T, aí você quer a matriz de S composta com T, então é só pegar a matriz de S e multiplicar pela matriz de T. Então, multiplica essa matriz por essa. Aí você tem a matriz da composta. Se você quer a matriz da composta T com S, é só pegar a matriz de T e multiplicar pela matriz de S. Então pega essa e multiplica por essa. Aí tem a matriz da composta. Então é isso. Então esse problema ele é basicamente um problema de multiplicação de matrizes. Então isso está feito aqui na próxima tela. Aqui, ó. A matriz da composta é matriz de S vezes matriz de T, que dá igual a isso. Aí depois a matriz de T composta com S é a matriz de T vezes a matriz de S, que é essa vezes essa que dá essa. Aí daqui a gente escreve assim, né? Você olha para cá, aí escreve aqui, aí depois olha para cá e escreve aqui. Pronto. Resolvido o exercício. Aqui é uma observaçãozinha. Exercício 7. Determine o núcleo e a imagem de T de R4 e R3 linear, sabendo que a gente dá o T de 3000, dá o T de 0400, dá o T de 0070 e dá o T de 0005. Então, isso aqui é o seguinte, você pega um vetor genérico, XYZT, e escreve como combinação linear desses aqui. Então está aqui a combinação linear. Então, XYZT é escrito como combinação linear como sendo x sobre 3 vezes 3000, mais y sobre 4 vezes 0400, mais e sobre 7, 0070, mais t sobre 5, 0005. Isso aqui é uma coisa imediata, né? É só você olhar com cuidado. Uma vez que você tem essa combinação linear, aí é só aplicar t. Aplica t em todo mundo. Coloca t aqui, t aqui, t aqui, t aqui, t aqui. Então passa o t em todo mundo. Aí daí desenvolve os cálculos. Quanto é que é o t de 300000? Está aqui, ó. O t de 30000 é 033. Então esse aqui é 033. Quanto é que é o t de 0400? É 404. Então bota um 404 aqui. Aí depois o t de 0070 é 770. Então bota um 7700 aqui. E o t de 00005 é 505. Então coloca um 505 aqui. Aí desenvolve os cálculos. Pronto, é o que está feito aqui. Aí você chega nisso. Você chega que o t de XYZT é y mais z mais t, x mais z, x mais y mais t. Pronto, chega nisso aqui, você chega nessa conclusão. Aí continuando. Aqui é como se fosse o primeiro item. Aí agora vamos calcular o núcleo. Como é que a gente calcula núcleo? A gente calcula o núcleo do mesmo jeito de sempre. Você pega o t e iguala a zero. T de XYZT igual a 000. Aí desenvolve isso aqui. Desenvolver significa você chegar num sistema linear homogêneo. Aí você chega no sistema linear homogêneo, aí você resolve o sistema linear, aí você chega nessa solução. 0 menos t, 0t, onde t é variável livre.
Portanto, o núcleo é o conjunto de todos os 0 menos t, 0t. Aí você pode, você pode fazer como se fosse em evidência, colocar em evidência o t aqui. Então 0 menos t, 0t é a mesma coisa que t, 0 menos 1, 0, 1. Ou seja, isso aqui é o conjunto gerado por 0 menos 1, 0, 1. Portanto, a dimensão do núcleo é 1, porque só tem um vetor na base. Então a dimensão do núcleo é 1. Aí agora a gente calcula a dimensão da imagem. Como a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem sempre é igual à dimensão do domínio, no caso aqui o domínio é o R4, dimensão do núcleo mais a dimensão de imagem é igual à dimensão do domínio, então isso quer dizer que 1 mais a dimensão da imagem dá igual a 4. Então se 1 mais a dimensão da imagem dá igual a 4, então a dimensão da imagem só pode ser quanto? Só pode ser 3. Então a dimensão da imagem é 3. Como a imagem está contida no R3, porque o contradomínio dessa função t foi dado no enunciado que é o R3, como a imagem está contida no R3 e a dimensão dela é 3 também, então ela tem que ser igual ao R3. Então a gente calculou a imagem aí. A imagem é o próprio R3. Então pronto, terminado. Então você veja que esse exercício aí ele usa um monte de coisa, né? Basicamente ele é uma revisão, né? É uma revisão do capítulo quase todo, né? É o capítulo quase todo resumido em um único exercício. Então isso tem que ser olhado com bastante calma, né? Porque envolve muita coisa isso aí. Exercício 8. Calcule T de 6,5, sabendo que T de R2 em M23 é linear e T de 1 menos 1 é igual a isso aqui e T de 4, 4 é igual a essa matriz aqui. Então isso aí é só você pegar esse 6,5, pega o 6,5 aqui e escreve como combinação linear de 1 menos 1, 4, 4. Foi o que a gente fez aqui no início. Pegou o 6,5 e escreveu como combinação linear do 1 menos 1, 4, 4. Então a combinação linear que a gente obteve é essa daqui. T de 6,5 é a combinação linear seguinte. É 1 meio de T de 1 menos 1. Aliás, olhando para cá. 6,5 é 1 meio de 1 menos 1 mais 11 oitavos de 4, 4. Aí daqui você aplica o T. Aplica o T em todo mundo. Aí dá isso aqui. Aí você usa o que foi dado aqui. Ó. Usa esse T e usa esse T. Substitui aqui, aqui e aqui. Aí tem isso. Aí pronto, aí chega nessa resposta. Aí termina. Certo? Próximo. Exercício 9. Esse exercício 9 ele é interessante porque ele é algo assim meio geométrico. Então, olha o que é que se pede aí. Determine a matriz de rotação de um ângulo θ de um ponto P a B em torno da origem no sentido anti-horário. Então, a situação gráfica é essa daqui. Ó. A gente tem um ponto P AB. Aí a gente quer girar esse ângulo, quer girar de um ângulo θ. Girar de um ângulo θ em torno da origem. Então, a partir de P, eu quero chegar no P'. Então, a gente quer saber qual é a matriz de rotação envolvida aí nessa história. Então, para isso, a gente usa uma trigonometria básica nesses triângulos aqui. Tá vendo que eu tenho aqui um triângulo retângulo e eu tenho aqui outro triângulo retângulo, né? Aí você usa uma trigonometria básica, você calcula o cosseno e o seno desses ângulos aqui, dos ângulos que aparecem aqui. Então, você calcula cosseno de alfa, seno de alfa, calcula cosseno de alfa mais θ e o seno de alfa mais θ. Isso é baseado na figura, né? Baseado na figura, você calcula o cosseno e seno de alfa e calcula o cosseno e seno de alfa mais θ. Aí você chega nisso aqui. Aí você desenvolve o cosseno de alfa mais θ, usando a fórmula do cosseno da soma, e desenvolve o seno de alfa mais θ, usando o seno da soma. Aí chega nisso. Aí você finalmente chega nisso aqui. Chega aqui, a linha é igual a isso aqui,
e B' igual a isso. Ou seja, o T de AB é isso aqui. Aí daqui é só pegar os coeficientes. Os coeficientes são cosseno de θ menos seno de θ, cosseno de θ, seno de θ, e escrever em forma de matriz. Então pronto, está aqui a matriz da transformação linear. Então toda transformação linear de rotação no plano, então ela tem uma matriz nesse formato. Então, transformações lineares sempre está associado com rotações no plano e no espaço. É por isso que o assunto tem aplicação também à computação gráfica. Toda vez que você quer girar uma figura na tela do computador, então você vai apelar para alguma coisa desse tipo. Porque como é que você vai dar instruções do computador de como é que você quer a sua rotação? Como é que você vai conversar com o computador dizendo que você quer uma rotação de ângulo tal, né? Nada disso. Você simplesmente manda o computador aplicar essa matriz. Aplica aí essa matriz de rotação a um ponto. Aí pronto, aí isso equivale a fazer uma rotação. Então é assim que você faz rotações no computador. Tanto no plano quanto no espaço, as rotações podem ser feitas desse jeito. É uma multiplicação de matrizes. Né? Multiplicação de matrizes. Então, isso é uma coisa que tem bastante utilidade. Né? Bastante utilidade na hora de você fazer certos movimentos na tela de um computador. Né? Na tela ou então num ambiente tridimensional. Exercício 10. Considerando V igual a W igual a R2 a função de identidade I de V em W, determine a matriz da transformação de identidade com relação a essas bases. Então isso aqui é simplesmente você pegar o I de 2, 3, que é 2, 3, e escrever como combinação linear de 4, 0, menos 4, 10. Aí você chega no sistema, aí você resolve o sistema. Aí depois, o I de 1 menos 5, que é igual a 1 menos 5, aí você escreve como combinação linear de 4, 0, menos 4, 10, aí chega no sistema, aí resolve o sistema. Aí pronto, aí resolve o sistema, aí tem a matriz aqui. Basicamente isso. Exercício 11. Vamos fazer uma coisa envolvendo derivadas. Eu sempre gosto desses exemplos envolvendo cálculo, às vezes envolvendo alguma coisa geométrica, como é o caso da rotação, porque isso mostra que esse assunto de transformações lineares, não é uma coisa isolada, não é uma coisa assim, uma coisa alienada, assim, isolada de tudo, né? É uma coisa, nada disso, não é uma coisa isolada, é uma coisa que tem conexão com outros assuntos de cálculo, ou então de geometria, ou então de física. Você consegue conexão desse assunto com outras áreas da ciência. Então, eu particularmente, eu acho muito bonito esses exercícios que envolvem cálculo, que envolvem coisas geométricas, etc. Porque isso mostra que o assunto ele tem conexões com outras áreas. Isso é uma coisa muito, muito importante, na verdade. Né? Suponhamos que dado seja o subespaço das funções de R em R, cuja base é isso aqui. Então, a base do subespaço W, a gente dá como sendo E elevado a 2x, a função exponencial de 2x, aí depois x vezes a exponencial de 2x, cosseno de 3x e seno de 4x. Então, isso aqui, aliás, seno de 3x. Isso aqui é a base desse espaço W. Determina a matriz da derivada com relação a essas bases, de beta para belinha, beta para betalinha. Aliás, de beta para beta, onde beta é essa base aqui, sabendo que D de W em W, nada mais é do que a derivada, ela é a transformação derivada. Então, entenderam o enunciado aqui como é que é? Dada a transformação derivada, em que df
D de F é igual a F'. Então, isso aqui é a transformação derivada. Eu quero saber qual é a matriz dessa transformação com relação a essa base aqui. Então, como é que a gente faz isso? Bem, você pega a transformação e aplica na base. Você calcula o D de E elevado a x, calcula o D disso aqui, calcula o D de cosseno de 3x e calcula o D de seno de 3x. Isso está feito aqui. Você calcula as derivadas disso aqui. Então está aqui as derivadas. Aí agora você pega cada resultado. Por exemplo, o D de E elevado a 2x é 2E elevado a 2x. Aí você pega esse resultado aqui e escreve como combinação linear dessa base. Então 2E elevado a 2x é o quê? É 2 vezes E elevado a 2x, mais 0 vezes isso, mais 0 vezes isso, mais 0 vezes isso. Aí você faz isso para todos os elementos. Por exemplo, no caso do seno. Quanto é que a derivada do seno de 3x? A derivada do seno de 3x é 3 cosseno de 3x. Aí você pega o 3 cosseno de 3x e escreve como combinação linear disso aqui. Como é que você escreve 3 cosseno de 3x como combinação linear disso aqui? Vai ser 0 vezes esse, 0 vezes esse, 3 vezes esse e 0 vezes esse, que é o que está aqui. Pronto. Aí agora é só pegar isso aqui, pega esses coeficientes e escreve na forma de matriz. Tendo cuidado de trocar linhas por coluna, né? Por exemplo, isso aqui vai ser a primeira coluna. A primeira coluna é 2, 0, 0, 0. Então essa é a primeira coluna da matriz. Aí depois a segunda coluna. A segunda coluna é 1, 2, 0, 0. A terceira coluna é 0, 0, 0, menos 3. E a última coluna é 0, 0, 3, 0. Pronto. Está aqui a matriz. A matriz da derivada dessa matriz aqui. Certo? Vamos agora a um último exercício. O último exercício é com a noção de integral. É um cálculo integral que todos vocês sabem, né? Que é integral de polinômio. Integral de polinômio todo mundo sabe fazer, sem dificuldade. Então é o que nós temos aqui. Nós temos T de P4 em R, onde P4 é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 4. E eu tenho T definido como sendo T de F é a integral de F. T de F é a integral de F. Então, eu quero saber qual é a matriz de T. Isso aqui é uma transformação linear. Aí eu quero saber qual é a matriz de T com relação a essa base aqui. Essa base que a gente deu aqui. A base dessa para essa. Aí como é que a gente faz isso? Você aplica T aqui a cada elemento da base. Aplica T de 1, T de T mais 1, T disso aqui, T disso aqui, T disso aqui. Aplica o T aqui 5 vezes. E escreve o resultado como combinação linear disso aqui. Por exemplo, primeiro, T de 1. Quanto é que é o T de 1? O T de 1 é a integral de 1. A integral de 1 intervalo 0, 1. Que é o que está feito aqui. A integral de 1 intervalo 0, 1 é feita assim. E a resposta dá 1. E como é que você escreve 1 como combinação de 1? Simplesmente dizendo que 1 é igual a 1 vezes 1. 1 é igual a 1 vezes 1. Aí agora vamos ao T de T mais 1. O que é o T de T mais 1? É a integral de T mais 1. A integral de T mais 1 você calcula assim. E no final a resposta dá 3 meios. E 3 meios é o quê? 3 meios é 3 meios vezes 1. Tudo você escreve vezes 1 aqui no final. Né? Aí você vai guardando esses resultados. Aí. Esse 1 aqui. Aí depois 3 meios. Aí depois 11 sextos. Aí depois 25 meios. E depois 137 sobre 60. Aí isso aqui dá uma matriz. Uma matriz linha. Aí pronto, termina. Pronto. É isso. Isso é a matriz da integral. Aí aqui na nossa lista, a gente tem mais 2 exercícios, mas os outros 2 eu não vou falar agora não, por causa do tempo. Então vocês olhem, dê uma olhadinha no exercício 13. Na verdade é para dar um exemplo, dê exemplo, etc. Né? Exercício 13 é para dar um exemplo de alguma coisa.
Aí depois tem um 14 que também é para dar outro exemplo. Então, por uma questão de tempo, a gente não vai mencionar agora esses 12 e 13 não. Então vocês olham aí, de fora a parte, certo? E por hoje é só. Então estudem. Esse assunto ele tem que ter uma dedicação mínima. Então estudem que na próxima quinta-feira a gente vai colocar um questionário sobre isso, né? Sobre esses assuntos aí. Então se você entendeu tudo isso aqui sem problemas, então você também não vai ter problemas no questionário. Agora, se você deixou de entender muitas coisas, aí você certamente vai ter problema no questionário também. O questionário ele é sempre parecido com isso, com esses exercícios que a gente vai mostrando ao longo do tempo. Então, mãos à obra, vamos aos estudos, né? E vamos em frente.